Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e eu quero ler com você hoje os versículos 1, 8 e 9, tá bom? Não é 1 a 8, é 1, 8 e 9. A gente vai ler o primeiro versículo, a gente vai pular para o oitavo, ler também o nono, e eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, uma palavra firme, uma palavra profunda, que eu tenho certeza que vai te curar, vai te alinhar com a vontade de Deus. E boa coisa é estar no centro da vontade do Senhor. Vamos lá? Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Dá um pulo comigo agora, vai para o versículo 8. Vamos ler o 8 e o 9. Olha o que diz. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a sua métrica de sucesso na vida? Qual é a sua métrica de sucesso na vida? Muitos de nós temos a nossa métrica particular, mas nós vivemos num tempo onde as pessoas cada vez mais têm métricas externas em detrimento das métricas de Deus, que são internas. As nossas métricas, elas são externas. A gente quer vencer tendo um diploma na mão. A gente quer vencer tendo uma validação. Para algumas pessoas, por exemplo, o sinônimo de sucesso é um número que aparece na tela de um celular, que é o saldo da conta bancária. Olha aqui o saldo da minha conta bancária. Venci na vida. Não tenho mais problemas financeiros. Tiago, você não sabe, eu vim da pobreza, eu vim da escassez, eu passei por isso, aquilo outro. E agora eu venci na vida. Você pergunta, venceu na vida como? Agora eu não passo mais necessidade. Mas a maior necessidade que nós temos não é no bolso, é no coração. Algumas pessoas também olham para um número numa tela de celular, mas não é numa conta bancária, e sim num algoritmo. Olha aqui a minha quantidade de seguidores. Olha aqui minha quantidade de likes, de compartilhamentos. Eu sou um influenciador digital, eu sou famoso, eu venci na vida. E na verdade, gente, nós vivemos num tempo onde as pessoas estão tão carentes que elas vão diminuindo cada vez mais o seu padrão de sucesso, o seu padrão de vencer na vida. Uma sociedade que é carente cada vez mais pela desestrutura familiar, então cada vez mais pessoas têm problemas de paternidade, problemas de maternidade, o que vai desaguar diretamente em problemas de masculinidade e de feminilidade. Há uma desordem completa. E essas pessoas vão também acumulando problemas sentimentais, problemas que têm a ver com a aceitação, que vão desaguar em relações amorosas completamente desastrosas e abusivas. Então, esse vulcão em que as pessoas têm vivido levam elas a quererem a aceitação de todas as formas. Eu já disse aqui certa vez, mas como sempre tem muita gente chegando aqui no devocional, faço questão de repetir, de ensinar isso. Observe. A rejeição, ela é, para nós, seres humanos, um perigo, porque rejeição nos leva inconscientemente a um risco de morte, tá bom? Quando você vai olhar nas relações humanas, é porque hoje, tudo em sociedade, ultramoderno, isso é um pouco menor. Mas pensa no homem na sua essência, na sua criação. Quando você é rejeitado pelo grupo, isso que eu estou falando de psicologia, quando você é rejeitado pelo grupo, aquilo sinaliza menos proteção e mais ameaça. É por isso que nenhum de nós gosta de ser rejeitado. Então, por exemplo, se eu for pregar a palavra de Deus, que para mim é a coisa mais valiosa do mundo, eu pregar e eu for rejeitado, a pessoa não aceitar aquela palavra, eu fico triste de alguma forma. Fico triste pela pessoa não ter abraçado aquela mensagem e fico triste porque gostaria de que ela me desse ouvidos. Agora, eu não posso deixar isso ser algo existencial, né? Se isso entrar no meu coração como uma ferida no meu coração, sabe o que eu vou fazer da próxima vez? Vou pregar um evangelho mais light, vou pregar um evangelho mais diluído, porque eu não suporto a possibilidade de ser rejeitado. E aí você tem visto na sociedade tantas e tantas pessoas que pregam tudo, menos o evangelho.
só que coloca o nome de evangelho, né? Pega um microfone, pega um palco, pega a Bíblia, sai pregando com a Bíblia na mão, mas prega princípios completamente diferentes da palavra de Deus. Por quê? Porque essas pessoas querem ser aceitas de todas as formas. Elas não querem pregar a palavra, elas querem uma audiência que lhes seja cativa. E aí você vê tanta heresia surgindo. Então, quando você tem uma geração que é completamente carente, que é completamente rejeitada, que está o tempo todo enxergando ameaça em tudo, você vê pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para ter sucesso. Então, para evidenciar esse sucesso, para evidenciar essa vitória, esse vencer na vida, esse pódio da vida, nós olhamos muito para métricas externas. Nós estamos sempre querendo chegar num lugar. Mas observe, chegar num lugar não é necessariamente o objetivo de Deus para você. Como você chega é muito mais importante. Observe, digamos que uma pessoa diga: Tiago, eu vou ser presidente do Brasil. Deus me falou que eu vou ser presidente do Brasil. E eu vou fazer de tudo para ser presidente, Tiago. Sabe por quê? Porque quando eu for presidente, eu vou ser o melhor presidente do mundo. Eu vou fazer o bem. Então eu vou fazer de tudo para chegar lá. Tudo mesmo, eu vou fazer de tudo. Até mesmo coisas erradas. Até mesmo coisas erradas. Corrupção, alianças terríveis. Eu vou fazer... Tem até a famosa frase, né? Eu vou pintar o diabo para poder chegar lá. Pessoas que estão dispostas a romperem valores, princípios, se corromper para poder, entre aspas, chegar lá. Será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena você chegar no topo da indústria musical, estando completamente corrompido em seus princípios? Será que vale a pena você chegar no topo da política, onde lhe é dado muito poder, e você está completamente lameado em sua vida pessoal? Para muitos, vale a pena. E ainda dizem assim, ó, oxe, todo mundo se corrompe, eu vou ser o besta que não vou me corromper? Esse é o discurso no qual nós estamos inseridos. Agora, eu sei que não é todo mundo que fala isso em voz alta, mas no nosso interior, qual de fato a nossa métrica? E por que eu li aqui, gente, Mateus capítulo 4, verso 1, verso 8 e verso 9? Porque aqui traz um contraste muito interessante. Nós fizemos aqui no canal, certa vez, uma série sobre a tentação de Jesus. Está salvo como playlist aqui, uma série onde nós estudamos cada detalhe desse episódio. Mas o versículo 1 diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Deserto não é algo saboroso. Deserto não é algo prazeroso. Às vezes, algumas pessoas, por conta da influência artística, pensam no deserto, por exemplo, como... Vamos pensar aqui as dunas, né? Lá do Rio Grande do Norte, lá do Ceará. Aquelas dunas onde muitos vão passar as suas férias. Mas, na verdade, deserto, gente. Nessa região aqui, onde as histórias da Bíblia aconteceram, é deserto de chão duro mesmo. Onde não nasce nada, não cresce nada, não tem água, não tem alimento, não tem sustento. É algo muito ruim. Deserto é sinônimo de cenário muito desafiador. Mas quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito de Deus. Agora, quando você vai para o versículo 8, e você tem ali as 3 tentações de Satanás, né? Satanás faz 3 propostas para Jesus. Se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se você é filho de Deus, se lança daqui para baixo, porque a Bíblia fala que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quando vai para o versículo 8 aqui, ó, depois... O diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Te fazer uma pergunta agora. O Espírito levou Jesus para o deserto, um lugar de escassez, de dificuldades, de desafios. Satanás levou Jesus para o topo do monte, para o auge da glória. Talvez quando se fala assim, topo do monte, para nós que estamos há milênios depois no Ocidente, a gente não consegue entender isso. Mas escolhe aí, qual o lugar de maior poder do mundo hoje, na sua opinião? É como se Satanás te colocasse ali, eu vou te colocar com o maior poder, com o maior luxo, com o maior dinheiro, com a maior capacidade. Você vai ter tudo o que você quiser aos teus pés, todos os reinos do mundo. Não é você ser presidente de um país só. É você capitanear todos os reinos do mundo. Tudo isso te darei se você se prostrar
e me adorar. Gente, quando eu vejo o Espírito Santo levando Jesus para um deserto, e quando eu vejo o diabo levando Jesus para um monte poderoso, um monte glorioso, eu começo a perceber que as métricas externas elas são muito enganosas. Porque se alguém tirasse uma foto de Jesus no deserto e te mostrasse, e outra foto de Jesus no monte, e perguntasse assim para você, olha, vem cá, qual o tipo de Jesus que você quer seguir? O do deserto ou do monte glorioso? Todo mundo aqui, ou a maioria, dizer do monte glorioso. Que Jesus é vencedor, que Jesus vai me dar vitória, que Jesus vai me prosperar. Mas na verdade, Jesus, ele só é vencedor nisso aqui porque diante de uma grande proposta, de uma tentadora proposta, ele mantém o coração dele intacto, cheio da presença de Deus. Ou seja, os teus diplomas são importantes? Poxa, glória a Deus por isso, eu quero que você conquiste todos. Tua conta bancária é importante? Eu quero que você engorde cada vez mais sua conta bancária. Quero que você vença na vida. As métricas do mundo são importantes? Em pequeníssima medida, talvez seja importante. Mas como está de fato o seu coração? Será que ele está firmado em Deus? Porque não adianta chegar lá e descobrir-se completamente distante do Senhor. Estava conversando com uma pessoa esses dias, e eu não sei como foi o contexto da conversa, mas a gente começou a conversar sobre... Essa pessoa começou a me falar assim, Tiago, você conhece fulano de tal? Falei, não. Você conhece Ciclano? Falei, não. Conhece Beltrano? Falei, não. Falei, quem são? Não, são influenciadores cristãos, estão aí na internet, estão ganhando muito dinheiro, estão ficando muito famosos e tal. E a pessoa começou a me mostrar alguns influenciadores que, na verdade, são golpistas, né? Não vou nem falar nome de ninguém aqui, mas são influenciadores cristãos que são golpistas. Literalmente golpistas. Estelionatário mesmo, da fé e na vida real. Mesmo que você não tivesse fé, estelionatário mesmo. Coisa assim terrível. Aí eu fui olhar o Instagram de algumas dessas pessoas. Rapaz, um discurso assim, disfarçado de evangelho, completamente miserável, diabólico. Eu tô lembrando aqui da conversa, dos exemplos, dá vontade de vomitar. Dá vontade assim, meu Deus, que nojeira a pessoa deturpar o evangelho a esse ponto só para enriquecer, para ganhar audiência, para sei lá, uma série de coisas. E eu fiquei pensando, será que vale a pena, de fato, ter esse sucesso, ter essa audiência, ter essas riquezas com um coração tão distante de Deus? Para ser sincero, não sei nem se essas pessoas já tiveram um encontro com Jesus. Mas quando eu olho algumas perspectivas da Bíblia, olho, por exemplo, para Saul, e eu vejo algumas pessoas também que eu conheço pessoalmente nos dias atuais, mas pega Saul, que é um personagem que todo mundo aqui conhece, tanto eu, tanto você, quando nós conhecemos a história de Saul. Saul foi alguém que foi escolhido de Deus, foi levantado por Deus, foi capacitado por Deus, foi guardado por Deus. Deus escolheu e o colocou como rei de Israel. Só que Saul começa a deturpar tanto o coração dele, começa a sair tanto dos princípios de Deus, que chega ao ponto de que o mesmo Deus que escolheu Saul fala assim, olha, Samuel, não ora mais por Saul, não. Eu já rejeitei ele. Imagina isso, gente. Imagina você chegar numa igreja, falar assim, irmãos, vamos levantar aqui oração, clamor, vamos fazer uma campanha por fulano de tal. E Deus fala assim, ó, pare de orar. Eu já rejeitei ele. Gente, para chegar nesse nível, onde Saul era atormentado por demônios, onde Saul era atormentado em sua própria alma pela inveja que ele sentia de Davi, onde Saul estava completamente distante dos caminhos do Senhor, mesmo tendo tido experiência com Deus. Para chegar nesse nível, é porque as métricas que verdadeiramente importam, as métricas do interior de Saul, estavam completamente deturpadas. Nós precisamos, de fato, discernir que a aprovação dos homens nem sempre significa a aprovação de Deus. De que o sucesso aos olhos dos homens nem sempre significa sucesso aos olhos de Deus. Nós precisamos discernir se de fato estamos no centro da vontade de Deus. E se não estamos, ao ouvir uma palavra como essa, é tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo de recomeçar. A tua conta bancária não vai durar até a eternidade. A rede social não vai durar até a eternidade. As métricas desse mundo, elas só vão até um caixão que vai ser enterrado a 7 palmos do chão.
ou até uma crema. Algumas pessoas são cremadas. O que eu quero dizer é que toda essa matéria veio do pó e vai para o pó. Mas aquilo que nós construímos com Deus aqui dentro, de fato dura para sempre. Vamos pensar aqui para fechar o devocional. Vamos pensar aqui em Jesus, num cenário hipotético, em que Jesus aceitasse a proposta de Satanás, né? Olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Imagina, hipoteticamente, Jesus aceitasse ali, fala, Satanás, vamos fazer um acordo? Beleza, fechou aqui o acordo. Primeiro, Satanás é mentiroso, né? Mas vamos supor que Satanás de fato desse todos os reinos do mundo para Jesus. Gente, trocar a eternidade pela glória desse mundo é o maior desperdício que qualquer pessoa pode fazer. Mas é um desperdício que tem sido comum e rotineiro desde o Éden até os dias de hoje. Já parou para reparar que a Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? E aí a serpente vem para Adão e Eva e fala assim, olha, se você comer desse fruto, você certamente será igual a Deus. Ele já era imagem, ele já era semelhança, ele já estava com Deus todos os dias. Eles trocam essa glória eterna por uma proposta passageira. O resultado é morte. O resultado sempre é morte. Sempre é morte. Nunca deixa de ser morte. Você precisa dessa visão espiritual e eu olho para que o Senhor abra os teus olhos espirituais. Para que você aprenda a celebrar os desertos que Deus te leva e aprenda a discernir os montes gloriosos que Satanás te leva. Quais são as propostas que têm estado diante de você? Às vezes um monte glorioso não necessariamente é algo público, é algo em relação à fama, né? Por exemplo, tem pessoas que prezam a fama. Eu costumo dizer que os caras que são verdadeiramente ricos, que têm muito dinheiro mesmo, eles querem ser ricos e anônimos, né? Normalmente quem quer ser rico e famoso é quem veio lá de baixo e foi crescendo na vida. Tem até essa questão de aceitação social, de vitória social, como eu citei anteriormente. Mas normalmente o cara que já nasceu podre de rico, a grande maioria deles, tem um outro, uma exceção outra, a grande maioria deles, ele quer ter muito dinheiro e quer ter anonimato. Então eu não quero que você pense só em fama nesse momento. Porque às vezes, tudo isso te darei se prostrado me adorares, ele é traduzido para o nosso coração da seguinte forma, olha, é só uma prostraçãozinho. É só um detalhezinho. Não é um sacrifício grande. Só faz isso aqui, ó. Só desvia da rota. Só um pouquinhozinho aqui, ó. Só um pouquinho. Ninguém nem vai saber. Ninguém nem vai perceber. E você vai ganhar uma grande coisa. É sempre muito... eu sempre uso muito esse exemplo. Um exemplo de um servidor público que às vezes ele recebe uma proposta de suborno e ele não precisa nem fazer nada. Às vezes ele está numa posição ali que a única coisa que ele tem que fazer é vista grossa. Alguém chegar para você e falar assim, olha, fulano, a gente está com um esquema aqui, uma situação, né? E a gente vai te dar X valor. O que é que eu tenho que fazer? Nada, você só fica aí parado. Finge que nada aconteceu. Só isso. Tem coisa mais fácil que essa, gente. Às vezes uma proposta dessa vai te dar 3, 5, 10 vezes mais que você ganha honestamente. Só que esse pequeno detalhe, esse prostrado me adorares, tão simples de fazer, é só ajoelhar, só se prostrar, só adorar. Vou te dar o mundo todo. Às vezes isso destrói todo o propósito que Deus tinha para você. Lembra que eu falei para você imaginar hipoteticamente se Jesus tivesse se prostrado e adorado? Vamos supor, sei que Satanás é o pai da mentira, mas vamos supor que ele tivesse de fato dado todos os reinos do mundo para Jesus. Onde estaria eu? Onde estaria você? Onde estaria a eternidade? Onde estaria a salvação? Todo plano eterno seria desperdiçado por algo passageiro. Nós olhamos a história de tantos imperadores, guerreiros, heróis do mundo e todos eles brilharam apenas nesta vida. Todos eles, um dia, quando ressurgirem, seja para ir para o céu, seja para ir para o inferno, todos eles terão que dobrar os seus joelhos e terão que reconhecer que só o Senhor é Deus. E toda essa glória, toda essa redenção da história, todo esse mover de Deus seria desperdiçado se tão somente Jesus se prostrasse e adorasse. Qual é a proposta que está diante do teu coração
que às vezes é uma proposta simples, mas te afasta completamente da direção de Deus. Qual é? Qual é? Você sabe qual é. E Deus está falando com você nesse momento. O propósito que Deus tem para a sua vida é maior. As métricas que Deus tem na sua vida é mais sublime. Muitas vezes, não poucas, muitas vezes, ser fiel a Deus envolve passar vergonha mesmo. Envolve passar ridículo. Envolve ser satirizado pelos amigos, pela família. Envolve parecer ser alguém que está desperdiçando oportunidades. Poxa, você é cristão, você está desperdiçando a vida. Quantas vezes eu ouvi isso, né? Um jovem desperdiçando a vida na igreja, perdendo tempo. Quando você ficar velho, você vai, vamos curtir a vida. Não existe nenhum prazer maior do que estar aos pés do Senhor. Meu irmão, não perca a sua caminhada por conta de propostas passageiras. Não perca a sua caminhada por conta de propostas terrenas. Não perca o que Deus tem para você com escolhas tolas. Mesmo que você esteja fugindo de um deserto onde Deus te colocou. Volte para lá. É melhor estar no deserto com Deus. E até mesmo quando Satanás te colocar no topo de um monte glorioso, não deixe o seu coração, não deixe os seus olhos se embriagarem com a glória desse mundo. Guarde o seu coração em Deus, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te salvou, aquele que te trouxe aqui para ouvir essa palavra e tem um grande propósito, um grande projeto na sua vida. Você crê nisso? Então vamos orar ao Senhor Deus. Tenho certeza que Deus falou contigo. E eu quero fechar esse devocional com oração. Antes da oração, quero dar alguns avisos especiais. Primeiro de tudo, você é novo ou nova por aqui? Se inscreve no canal correndo. Aperta no botão de se inscrever agora. Nós estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Segunda coisa, deixa um like nesse vídeo, que seu like é muito importante. E a terceira coisa é um convite especial para você clicar no link que está fixado nos comentários. Esse link te leva para o grupo de WhatsApp do Devocional, que é um grupo fechado, um grupo sem conversas paralelas, sem encher sua caixa de WhatsApp. E ele serve exclusivamente para eu te enviar todos os dias o link do Devocional, tá bom? Então vem com a gente, vamos orar para fechar essa palavra? Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por tua direção tão assertiva, Deus. Pai, fala aos nossos corações, realinha a nossa vida contigo. Nos mantém no centro da sua vontade, no centro do seu propósito, Senhor. Eu quero te pedir para cada pessoa, Deus, que está assistindo esse devocional e tem se sentido seduzida pelas coisas do mundo, pelas coisas dessa terra ultimamente. Senhor, que tu venha limpar os olhos, que tu venha desembriagar o coração com a sedução das coisas desse mundo e nos trazer de volta uma essência pura, límpida, clara e cristalina que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Pai, a vermos o bom tesouro que o Senhor tem para nós. E que as nossas métricas não sejam iguais às métricas desse mundo. As métricas carnais, caídas, passageiras. Queremos, meu Deus, estar onde o Senhor está. Queremos guardar o nosso coração em Ti. Queremos viver as Tuas promessas, o Teu propósito, a Tua vontade. Age sobre os nossos corações, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, ia falar, deixa um like, já pediu o like, né? Comenta aqui embaixo como Deus falou ao teu coração, teu comentário é muito importante. Eu sempre faço questão de ler e responder todos os comentários. Então comenta aqui qual foi a parte. Não faz um comentário geral só não. Fala assim, qual foi a parte, qual foi o trecho, qual foi a frase, qual foi o ensinamento desse devocional que mais ficou no teu coração, tá bom? Ler o teu comentário, ver o teu feedback é muito precioso para mim. E como eu disse, sempre faço questão aí de responder todos os comentários. E se tiver pergunta, se tiver dúvida, faço questão de responder também essa dúvida aqui nos comentários. Tamo junto, gente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.